Fala galera, tudo bem? Estamos começando mais uma aula, né? Espero que todos estejam bem, todos estejam tranquilos, com as respectivas famílias. É, Adianto para vocês que a prova ela vai ser só sobre tabela periódica, né? Um assunto que nós começamos a ver já tem um tempo. Eu vou deixar no Classroom, né? No Google Class, um tópico, né? Para quem tiver dúvida do que estudar, que vai cair na prova. Mas vai ser só sobre tabela periódica, não vai ter nenhuma parte de modelos atômicos, nem vai cair também aquela parte de números quânticos, etc. Beleza? Vai ser só sobre tabela periódica. E já dando um exemplo, né, de questões, né, possíveis, tipos de questões possíveis para a prova, né? A gente vai começar da parte que a gente terminou a última aula, né? Que foi nessa atividade aqui. Estejam com a tabela periódica à mão agora durante a aula e também para fazer a prova, óbvio. A tabela periódica é uma ferramenta do químico. É como se fosse o dicionário pra um professor de português. A tabela periódica ela é sempre consultiva. Ninguém tem que gravar a tabela periódica. Eu sei, tipo, dezenas de elementos de cabeça, mas é porque eu estudo química já tenho 10 anos. Sou formado e sou mestre em química, então é óbvio que a gente acaba gravando. Mas a tabela periódica não é para ser gravada, ela é para ser consultada sempre. Beleza? Então a primeira atividade que eu deixei foi explique porque o raio atômico do ouro, AU, é maior do que o da prata. Então vamos lá, eu estou sem a tabela periódica aqui na tela. A gente bota a tabela periódica aqui rapidinho. Ó, vamos lá. O ouro, se vocês perceberem aqui, ó, o ouro, ele é o 79 aqui, certo? E a prata é o 47, ó. AU, ouro, aurum, e AG, prata, argento. Beleza? Aí a pergunta era, explique por que o ouro tem maior raio do que a prata. É simples, olha só, a prata, ela tem quantas camadas? O átomo da prata tem um, dois, três, quatro, cinco camadas. Ou seja, do centro do seu núcleo até a parte mais externa tem cinco camadas. O ouro está logo embaixo. Então o ouro vai ter quantas camadas? Vai ter seis camadas. Beleza? Então pensem lá como eu falei na última aula, na cebola. Você tem um núcleo e você tem várias camadinhas de cebola, certo? O ouro tem uma camada a mais. Então a distância do seu centro até a parte mais externa é maior. Por isso que o ouro, por ter maior número de camadas, tem maior raio do que a prata. Beleza? É uma questão bem simples. Vamos lá rapidinho. Opa. Então, beleza. Isso que eu já falei na última aula. Então, ó, explicado por que o raio atômico do ouro é maior do que a prata. Porque o ouro possui o quê? Maior número de camadas do que a prata. O ouro. Beleza. Aí a segunda questão. Explique por que o raio atômico do cálcio, Ca, é maior do que o do bromo. Voltamos lá rápido, rápido, rápido. Sem perder tempo. Ó, já vou adiantar para vocês. O cálcio, ele tá aqui. Opa. O cálcio, ele tá aqui, ó. Do lado do escândio. Ó, o cálcio está aqui, exatamente onde está embaixo da bolinha, do branco da bolinha vermelha. E o bromo, ele está aqui, ó. Agora percebam que tem uma peculiaridade, porque o bromo... Ui, calma aí que tá tendo... O bromo aqui, tá vendo o bromo? O bromo, ele tá no mesmo período do cálcio.
Então, ó, o bromo, o Br aqui, e o Cazinho lá do outro lado, do lado do K, eles estão no mesmo período. Se eles estão no mesmo período, eles têm o quê? O mesmo número de camadas, diferente do ouro e da prata. Você vê que a prata está acima do ouro. Significa que a prata tem o quê? Menor número de camadas. Agora o Br e o cálcio estão no mesmo período, ou seja, eles têm o mesmo número de camadas. Então, e agora? Fica a questão, quem vai ter maior raio? O cálcio ou o bromo? A pergunta, na verdade, já fala que o cálcio tem maior raio do que o bromo, certo? Mas ele pergunta por que o cálcio tem maior raio do que o bromo? Beleza? A pergunta a resposta é um pouquinho simples. Não é tão trivial quanto a da prata e do ouro, mas também é entendível facilmente. Ó, vejam, o bromo ele tem 35 prótons. O cálcio, ou seja, se ele tem 35 prótons, o átomo dele no estado neutro vai ter 35 elétrons, beleza? 35 prótons, 35 elétrons. O cálcio lá, o 20, ele tem 20 prótons e ele vai ter 20 elétrons. Aí vem a questão do cabo de guerra que eu falei para vocês. 35 prótons puxa com mais força ou menos força do que 20 prótons? 35 prótons puxa com muito mais força do que 20. É tipo um cabo de guerra. Então, o que acontece? Se esses 35 prótons puxam mais do que 20, significa que os 35 elétrons eles vão estar mais perto do núcleo do que os 20 elétrons do cálcio. Beleza? Porque lembrando que positivo atrai negativo. Então, se eu tenho 20 pessoas puxando de um lado, 35 pessoas puxando de um lado, os 35 vencem. Então, significa o quê? Que a corda, a parte externa da... Imagina uma corda, imagina um cabo de guerra, imagina uma fita vermelha separando as 20 pessoas das 35 pessoas do Brom. Beleza? Começou o cabo de guerra. Essa linha vermelha que delimita o meio da corda, depois que o cabo de guerra começar, vai estar mais perto do bromo, correto? Porque são 35 pessoas contra 20. Então imagina que imagina que a fita vermelha seja o final do raio. Se a linha vermelha está mais para o bromo, se o final do raio está mais para o bromo, significa o quê? Significa que a corda andou para o bromo. Então o raio do bromo diminuiu. Beleza? Então, quando você tem na tabela periódica átomos de um mesmo período, aquele que tiver maior raio vai ser o que tiver menor o quê? Número de prótons. Sempre. Qualquer que seja o período, se for no primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, e assim vai, até o sétimo. Beleza? Sempre o raio do átomo à esquerda no mesmo período vai ser maior do que o átomo da direita. Então vamos pegar aqui um exemplo aleatório. Ó, o tecnésio, TC aqui e o RU, beleza? 43 e 44. Quem tem maior raio? O tecnésio, porque 44 puxa mais que 43. Se os 44 estão puxando mais os elétrons, significa que os elétrons do tecnésio estão o quê? Estão um pouquinho mais afastados. Beleza? Então a gente continua seguindo. E, por último, escreva em ordem crescente de raio atômico as entidades. Aqui eu tenho o C, é o carbono, certo? Então, aqui primeiro eu tenho um carbono, que é um cátion, que perdeu 2 elétrons, ó, um C, 2+. Aqui eu tenho o meu átomo de carbono, no estado neutro, não perdeu e nem ganhou elétron. E aqui eu tenho o C2-. Esse C2- diz o quê? Diz que o carbono ele ganhou 2 elétrons, beleza? Então é para escrever a ordem crescente de raio atômico, ou seja, do menor para o maior, beleza? Então vamos ver quem tem o menor raio em todo mundo. Eu falei para vocês na aula passada que
Quando um átomo ele perde elétrons, ou seja, ele se torna um cátion, esse primeirinho aqui, quando ele perde elétrons, significa o quê? Significa que o seu raio ele diminui. Porque lembrando que o raio é do centro do núcleo até o final da eletrosfera, até onde fica o último elétron. Se o átomo perdeu o elétron, significa o quê? Significa que o raio dele está diminuindo. Beleza? Se os elétrons lá do final eles estão indo embora, o raio dele está diminuindo. Então, de todas as espécies aqui, quem tem o menor raio, com certeza vai ser o cátion. Beleza? Aí, em segundo lugar, eu falei para vocês que quando um átomo ele ganha elétrons, o que acontece? Os elétrons eles vão começar a se repelir lá no final da camada. Por quê? Porque negativo repele negativo. É o que eu falei da ciranda. Beleza? Se entra mais uma pessoa na ciranda, a roda aumenta. Ou seja, o raio aumenta. Então você tem o quê? Você tem um aumento do raio. Então o C2- vai ter maior raio do que o C. Correto? Então a ordem crescente de raio atômico das entidades é: esse aqui é o primeiro, segundo e terceiro. Beleza? O C2- tem o maior raio, o C tem o segundo raio, é um raio intermediário, e o C2- tem o menor raio. Beleza? E justifiquei a ordem já, né? Falei para vocês dos cátions, dos ânions, quem tem maior raio, porque já a minha explicação já foi a justificativa. Bom, então continuando a aula, né? Uma outra função, né, da tabela periódica, né? Que é, como eu falei para vocês aqui, que as propriedades, né, periódicas que existem na tabela, eu falei para vocês do raio, falei do raio atômico, falei do raio iônico, o raio dos íons, e agora a gente vai para a energia de ionização. O que é energia de ionização? Energia de ionização. Vejam, ionização significa o quê? Significa transformar em íon. Beleza? Então, a energia de ionização, a definição da energia de ionização é essa: energia necessária para remover um elétron de um átomo ou íon isolado. A realidade é que eu acho que esse nome vocês vão encontrar em todos os livros de química do ensino médio. Vocês vão encontrar em qualquer documento que vocês forem procurar sobre isso. Eu sempre achei melhor que o nome poderia ser trocado para energia de ionização, energia de transformação para cátions. Por quê? Porque essa propriedade da tabela periódica, ela sempre diz que é para remover um elétron. E a palavra ionização, ela pode ter dois significados. A ionização, ela tanto pode ser para a formação de cátions, ou seja, com perda de elétron, ou para ânions, que é ganho de elétron. Então, a palavra energia de ionização, ela poderia ter esses dois significados, mas, na verdade, a definição de energia de ionização é energia necessária para remover um elétron, remover um elétron, ou seja, transformar em cátion um átomo ou um íon isolado. Beleza? Então tá aqui um exemplo. Eu tenho um alumínio que o alumínio ele tem 13 prótons, então ele também tem 13 elétrons. Ele recebe energia, isso aqui é energia, kJ por mol, e se transforma. Não se atentem muito a esses números aqui não, beleza? Entende que isso aqui é energia. Não precisa gravar número e nem por enquanto a unidade. Só entendam que isso aqui é energia. Então o alumínio recebe energia e o que ele se transforma? Ele se transforma em um cátion e perde aqui, ó, esse Ezinho com o menoszinho aqui é quem? É o elétron. O E é de elétron e o menos representa a carga negativa dele. Lembrando que elétron tem carga negativa. Então a energia de ionização é isso.
É a energia necessária para remover um elétron de um átomo ou um íon isolado. É sempre de remoção de elétron. Beleza? Então essa é a energia de ionização. Agora a gente vai ver como é que a energia de ionização ela varia dentro da tabela periódica. Bom, olha só. Como eu falei para vocês, a energia de ionização, que é para você transformar em um elemento em um cátion, ela é uma propriedade periódica, certo? Então, ela vai se repetir conforme os períodos passam, assim como o raio. Ó, quanto maior o raio atômico, menor a energia de ionização, pois os elétrons estão, né? Faltou botar aqui o plural, estão menos atraídos, beleza? Ou o elétron está menos atraído. Vou tirar esse plural aqui do elétron. Vamos na tabela periódica. Vou mostrar para vocês entenderem. Opa, achei. Olha só. O que acontece? Lembrando que à medida que eu desço na tabela periódica, o que está aumentando? O meu raio está aumentando, certo? O que acontece? Imagina um elétron do frâncio, o último elétron do frâncio. Lembrando que quando ocorre uma ionização, que um elemento perde um elétron, o elétron que vai sair, obviamente, é o que está mais externo. Por quê? Porque ele está mais longe do núcleo. Ele é o elétron que sente menos atração pelo núcleo. Ele está mais afastado, então é ele que vai se desgarrar primeiro. Então imagina um elétron aqui do frâncio, o Fr, beleza? Esse elétron do frâncio, o último elétron do frâncio, ele está na 7ª camada. Está muito distante do núcleo. Agora imagina que o último elétron do lítio. O último elétron do lítio está na 2ª camada. Beleza? Então vejam, quem é mais fácil? Tirar um elétron do frâncio, que está lá na 7ª camada, ou tirar um elétron do lítio, o último elétron do lítio, que está na 2ª camada? É óbvio que é do frâncio, porque o último elétron do frâncio está muito afastado do núcleo. Beleza? Então, à medida que eu aumento o meu raio, o elétron vai ficando mais afastado do núcleo e vai ficando mais fácil de tirar o elétron. Então, a energia de ionização, ela aumenta como? Ela aumenta de baixo para cima. Ou seja, a energia de ionização é a energia necessária para tirar o elétron, certo? Se a energia para o frâncio ela é menor do que a do lítio, então a energia sempre vai aumentar o quê? De baixo para cima na tabela periódica. Em qualquer um dessas famílias. Sempre vai aumentar de baixo para cima, ó, sempre de baixo para cima. Em qualquer que seja a família que você pesquise. Beleza? Ficou entendido? Porque, ó, quanto maior o número de camadas, mais o elétron vai estar afastado do núcleo e mais ele vai ser facilmente retirado. Então, a energia requerida para retirar esse elétron, ela vai aumentando, ó, conforme eu vou diminuindo os meus números de camadas. Beleza? E o mesmo acontece, voltando lá, o período. Imagina que agora o frâncio e o rádio, Ra e frâncio, certo? Como eu falei para vocês, quem tem menor raio é quem está à esquerda, porque tem menor número de prótons. Sempre lembra do cabo de guerra, beleza? Então, o que acontece? Se o frâncio ele tem maior raio do que o rádio, significa que o elétron mais externo dele está mais afastado do seu núcleo do que o elétron do rádio. Então, qual elétron vai sair mais facilmente? O do frâncio, que está mais desgarrado, ou do rádio? Vai ser o do frâncio. Então, a energia de ionização, ela aumenta o quê? Ela aumenta da esquerda para a direita. Porque à medida que eu vou diminuindo o meu raio, a energia necessária para tirar o último elétron vai aumentando. Beleza? Então, na tabela periódica, voltando lá,
Então, na tabela periódica, a energia de ionização, ela cresce como? Ela cresce da esquerda para a direita, beleza? E de baixo para cima. Se vocês perceberem, ó, é o inverso do raio. O raio, ele cresce de cima para baixo e da direita para a esquerda. A energia de ionização é o contrário ao raio, beleza? Porque à medida em que o meu raio diminui, a energia necessária para tirar o último elétron aumenta, beleza? Então ele cresce, a energia de ionização ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, beleza? Aí tá alguns exemplos aqui da energia de ionização, beleza? É só um exemplozinho que eu botei. Aí atividade. Por que a energia de ionização de um cátion é maior do que o mesmo elemento químico neutro? Então vejam, essa pergunta aqui, ela está perguntando o seguinte, ó. Eu tenho um cátion, certo? Imagine aqui então, vou pegar esse exemplo aqui do carbono. A pergunta diz, por que a energia de ionização para esse aqui, para o C2+, é maior do que o C? Ou seja, a próxima energia de ionização é o quê? É para transformar o C2+ em C3+. E a energia de ionização para o C é o quê? É transformar o C em C+1. Por que a energia para transformar o C2+ em C3+ é maior do que para transformar esse Czinho aqui neutro em C+1? Pelo seguinte, à medida em que você vai retirando os elétrons, a repulsão entre os elétrons, lá no final da camada, ela diminui. E a atração do núcleo pelos elétrons aumenta. Então, à medida que você vai retirando elétrons, os elétrons eles vão sentindo mais atração pelo núcleo. Porque é como se fosse uma preferência na qual você perde os seus competidores. Imagina que você quer um prêmio, beleza? Você quer chegar até aquele prêmio. À medida que você vai diminuindo os números de competidores, você tem competidores ali junto com você. À medida que você vai diminuindo o número de competidores, você fica mais perto do prêmio, correto? Aqui é a mesma coisa. Os elétrons eles querem estar perto do núcleo. À medida que os elétrons vão saindo, os elétrons vão perdendo os seus competidores, porque os outros elétrons querem o mesmo que ele. Então, à medida que os elétrons vão saindo, a atração pelo núcleo fica mais forte, beleza? E, consequentemente, a energia de ionização vai aumentar, beleza? Porque vai ser mais difícil tirar o elétron. Então, ó, a energia de ionização de um cátion é sempre maior do que o mesmo elemento químico neutro. A resposta foi essa, porque a atração fica maior. À medida que os elétrons vão saindo, a atração pelos elétrons remanescentes vai se tornando maior. E o 2, a energia de um ânion é provavelmente maior ou menor que a de um cátion do mesmo elemento químico. Justifique. Olha só, a energia de um ânion é o quê? Um ânion é uma espécie que ganhou elétron, beleza? Então, se o ânion ganhar elétron, significa o quê? Significa que a roda da ceranda aumentou, beleza? Então, vejam, a atração pelo núcleo vai ficar enfraquecida, porque entrou um novo competidor, beleza? Um ânion significa que um elétron entrou dentro do átomo neutro. Então, olha só, os elétrons agora têm a presença de mais um novo competidor. Então, a atração pelo núcleo vai dar uma diminuída. Por quê? Porque se entrou um novo competidor, significa que a atração do núcleo vai ter que ser dividida entre esse novo competidor. Beleza? Então, o que acontece? A energia para retirar um elétron vai ter que ser o quê? Vai ter que ser maior, menor do que a de um cátion do mesmo elemento químico. Vai ter que ser menor. Porque, olha só, lembrando sempre, a energia de ionização é o quê? A energia de ionização
é a energia necessária para remover um elétron. Então, se um ânion significa que tem um elétronzinho a mais, ou seja, tem um penetra a mais, significa o quê? Que para retirar esse penetra, você vai ter que dar maior ou menor energia do que um cátion. Vai ter que dar menor energia, porque ele já não era para estar ali, beleza? Ele entrou ali de penetra, beleza? Esse elétron entrou de penetra e começou a brigar com os outros elétrons pela atração do núcleo. Então, a energia vai ser menor, nesse caso, para retirar esse elétron, porque ele já é indesejado ali. Entenderam? Então, a energia de um ânion é provavelmente menor, é menor do que a de um cátion do mesmo elemento químico. Beleza? Essa é a justificativa. Por fim, né, já terminando aqui a aula, a última, né, propriedade periódica é a afinidade eletrônica. Esse nome aqui é muito bom, porque ele não causa nenhuma ambiguidade, não causa duplo sentido. Afinidade eletrônica significa o quê? A afinidade pelo elétron. Se eu tenho afinidade a alguma coisa, eu tenho o quê? Eu tenho propensão àquela coisa, beleza? Eu tenho afinidade com fulano de tal. Significa que o quê? Que eu sou amigo daquela pessoa, beleza? Eu tenho, não necessariamente amigo, mas eu tenho uma certa simpatia pelaquela pessoa. Então, a afinidade eletrônica é o quê? É a afinidade pelo elétron, beleza? Então, a afinidade eletrônica é a tendência que um átomo possui de atrair elétrons e formar ânions. É diferente, vocês veem que a afinidade eletrônica é diferente da energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para formar um cátion. A afinidade eletrônica é o que? É a energia para formar ânions, beleza? É exatamente o contrário. Só que na afinidade eletrônica, a energia ela pode ser tanto liberada ou recebida para que um elétron se ligue a um átomo ou íon isolado. No caso da energia de ionização, essa energia ela vai ser sempre positiva. O que eu quero dizer com energia positiva? Significa que eu tenho sempre que dar energia para o átomo para eu retirar aquele elétron dele. Ou seja, eu sempre tenho que fazer força para retirar o elétron, beleza? Na afinidade eletrônica, não. Na afinidade eletrônica, vai ter casos que eu vou ter que fazer força para o elétron entrar no núcleo. Por isso que eu botei aqui, energia liberada ou recebida, beleza? Vamos ver aqui, variação da afinidade eletrônica em uma família. Quanto menor o raio, olha, de novo o raio está atrelado. Quanto menor o raio, mais fortemente o núcleo do átomo irá atrair o elétron, aumentando a afinidade eletrônica. Desta forma, aumenta de baixo para cima. Ou seja, aqui, eu tenho... Vamos mais um. Olha aqui, afinidade eletrônica. À medida que o raio diminui, lembrando que o raio diminui da esquerda para a direita, à medida que o raio diminui, imagina que um elétron está passeando, beleza? Um elétron está perdido, passeando, e ele está próximo do oxigênio e do flúor. O oxigênio e o flúor estão na mesma distância desse elétron, beleza? Então o elétron está passeando, a pergunta é, quem o elétron vai sentir mais atração? Para o flúor ou para o oxigênio? A resposta é para aquele que tiver menor raio, porque aquele que tiver menor raio, o núcleo, ele vai ter o quê? Ele vai ter maior força, beleza? Então, o elétron está passeando, ele encontra um núcleozinho pequenininho, ele vai o quê? Ele vai para esse núcleo, porque o núcleo de um átomo, até o final da sua eletrosfera, ele vai ter uma determinada força. Se esse raio diminui, significa o quê? Significa que a força aumenta. Então, esse elétron, ele vai querer o quê? Ele vai querer aqueles núcleos pequenininhos,
Beleza? Aqueles núcleos, por quê? Imagina um frâncio. Aqui eu tenho frâncio com 7 camadas. E aqui eu tenho flúor com 2 camadas. Beleza? Vejam, um elétron está passando perto do frâncio. Pô, tem 7 camadas até o núcleo do frâncio. É muita camada. Então esse elétron não vai se importar muito com o núcleo do frâncio. Mas olha o núcleo do flúor. O núcleo do flúor, o Fzinho aqui, só tem 2 camadas. Então, quando esse elétron passeia perto do flúor, o núcleo está muito perto desse elétron. Então o elétron ele vai se sentir atraído pelo núcleo. Entenderam? Então a afinidade eletrônica é o quê? É a energia que ela é recebida ou liberada quando o elétron se liga a um átomo, beleza? Eu já vou falar por que é recebida e por que é liberada. Eu só quero que vocês entendam que na tabela periódica a afinidade eletrônica vai crescer para onde? Vai crescer ao contrário do raio, da mesma maneira que a energia de ionização. Então a afinidade eletrônica ela cresce de baixo para cima na tabela periódica e da esquerda para a direita, beleza? Por que a afinidade eletrônica ela pode ser... Por que você às vezes tem que dar energia, ou seja, forçar o elétron a ficar no núcleo? Pelo seguinte, ó, imagina o flúor, beleza? A afinidade eletrônica para o flúor, a primeira afinidade eletrônica para o flúor, ela vai ser o quê? Vai ser positiva. Por quê? O flúor é pequenininho, tem 2 núcleozinhos, beleza? E tem 9 prótons. Então o elétron que estiver passeando aqui, ele vai entrar no flúor de boa. Ele vai querer ficar com o flúor. O flúor vai puxar ele e pronto. Beleza? Então, o que vai acontecer? Energia vai ser liberada. Beleza? Aí agora, imagina que um segundo elétron esteja passeando aqui. Olha só, o flúor já tem um elétron. O flúor já se tornou um ânion. Se tornou um F-. Esse segundo elétron, ele não vai sentir atração pelo esse flúor. Por quê? Esse flúor aqui, ele já ficou com um elétron. Então, ele já meio que se estabilizou. Beleza? Então, quando ele se estabiliza com um elétron, a entrada de um outro elétron vai ser prejudicial para ele. Porque esse elétronzinho novo que está entrando, ele vai começar a brigar com os elétrons lá do final da camada. Beleza? Por isso que o flúor, ele se contenta só o quê? Só com um elétron. Beleza? Então ele só forma o F-. Para formar o F2-, então eu tenho que forçar que aquele elétron fique lá dentro. Por isso que eu tenho que dar energia a esse elétron para que ele fique lá dentro do núcleo. Perdão, do núcleo não, da eletrosfera. Então vejam que a primeira afinidade eletrônica do flúor ela é positiva, porque o elétronzinho ele quer aquele flúor neutro. Aí vai formar um ânion. Para formar um ânion duplo, ou seja, com 2 elétrons, esse segundo elétron ele vai ter que ser forçado a entrar na eletrosfera. Porque ele não vai querer entrar ali já com outro elétron. Porque vai dar briga entre os elétrons. Beleza? Então, essa é a afinidade eletrônica. Beleza? Então, a aula acaba aqui. Eu boto logo em seguida a afinidade eletrônica, né? Em uma família, em um período. Aumento... Aqui ficou um erro, que só vi depois, né? Aumento da eletronegatividade... Não, é aumento da afinidade eletrônica. Beleza? Eletronegatividade é uma coisa que a gente vai ver no futuro. Depois das provas aí que passarem na próxima parte do conteúdo. E a afinidade eletrônica aumenta dessa maneira aqui na tabela periódica. Aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Beleza? Então, eletropositividade também é outra coisa que a gente vai ver depois. Não vai ver agora, não vai cair na prova. Então, a aula acaba aqui. Eu vou passar para vocês. Eu vou disponibilizar para vocês esse slide. Eu vou colocar no Google Classroom para vocês esse slide, para vocês estudarem qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vou deixar para vocês. A prova só vai ser sobre tabela periódica.
E eu peço que vocês tirem, sempre que possível, dúvidas comigo, galera. Não fiquem com vergonha, não fiquem receosos. Pode ser a qualquer momento. Eu vou estar online no Skype logo depois da aula. E. Mas assim, se quiserem tirar dúvidas a qualquer momento, fiquem tranquilos. Eu posso talvez não responder na hora, porque eu não esteja com o celular à mão, beleza? Ou o computador à mão. Mas eu responderei, beleza? E é isso, galera. A aula vai ficando por aqui. Abraços. Tchau, tchau.